Calor específico é uma grandeza que define a variação térmica de determinada substância ao receber determinada quantidade de calor. Também é chamado de capacidade térmica máxima. É constante para cada substância em cada estado físico. Pode-se dizer que o calor específico caracteriza uma substância. A unidade do FI é o Joule, por quilogramas e por Kelvin. Uma outra unidade mais usual por calor específico é o Cal. Caloria por grama e por grau Celsius. Em rigor, há dois calores específicos distintos. O calor específico a volume constante é o calor específico a pressão constante. O calor específico a pressão constante é geralmente um pouco maior do que o calor específico a volume constante, sendo a afirmação verdadeira para materiais com coeficientes de dilatação volumétricos positivos. Em virtude do aumento de volume associado à dilatação térmica, parte da energia fornecida na forma de calor é usada para realizar o trabalho contra o ambiente, a pressão constante e não para aumentar a temperatura em si. O aumento de temperatura experimentado para um sistema a pressão constante é pois menor do que aquele que seja experimentado pelo mesmo sistema imposto. O volume constante, uma vez mantida, a mesma transferência de energia na forma de calor. No caso do calor específico, a volume constante, toda a energia recebida na forma de calor é utilizada para elevar a temperatura do sistema, e o que faz com que, em virtude de sua definição, seja um pouco menor. A diferença entre dois é particularmente importante em gases, em sólidos e líquidos, sujeita a pequenas variações de volume frente às variações de temperatura. Os valores dos dois, na maioria das vezes, se confundem por aproximação. Em análise teórica e de precisão, contudo, é importante a diferenciação dos dois. Materiais com a dilatação anômala, como a água entre 0 graus e 4 graus, não obedecem à regra anterior nesse caso. O calor específico a volume constante é então um pouco maior do que o calor específico a pressão constante. Fórmulas. É possível calcular o calor específico de uma substância se, a partir de capacidade térmica de um corpo composto por ela, C, e da massa desse corpo. Fórmulas. Também é possível determinar o calor específico de uma substância a partir da quantidade de calor cedida ao corpo dessa substância, que da massa desse corpo e da variação térmica, que é ΔT, que ele sofre temperatura final, temperatura inicial.